Fala, campeão! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio vamos falar do Campeonato Paulista a partir de 1911, com mais brigas de bastidores, as estreias dos grandes clubes, o Corinthians e o Santos, surgimento de outra liga concorrente, 2 campeões paulistas por ano. Fiquem conosco para saberem disso e muito mais. Mas antes não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Já falamos sobre os primeiros campeonatos paulistas até 1910, com time tricampeão, campeão perdendo todos os pontos, briga para quem vai erguer a taça, times expulsos e outras curiosidades dos campeonatos. Se você perdeu, acessem o canal para assistir, lá falamos também dos campeonatos cariocas e baianos. O 10º Campeonato Paulista teve início no dia 3 de maio e término no dia 29 de outubro de 1911. Contou com 6 participantes. Como já comentamos em episódios anteriores, o Sport Clube Internacional foi impedido de competir, mas a Liga permitiu que seus jogadores pudessem se transferir para outros clubes para disputar o torneio, com os clubes Paulistano e o Germânia recebendo a maioria dos jogadores. O sistema de disputa se manteve inalterado. Todos jogando contra todos em turno e retorno, e seria campeão o time com o maior número de pontos. A atual bicampeã do torneio, Atlética das Palmeiras, começou o campeonato ganhando os 2 primeiros jogos, confirmando como a grande favorita para o tricampeonato, porém acabou sucumbindo para o São Paulo Athletic. Na próxima partida, para manter as chances de título, a Atlética iria enfrentar o Germânia. Contudo, o time da colônia alemã surpreendeu o Atlética. Com a derrota iminente, a Atlética apelou para a violência, até mesmo um atleta abandonou a partida com um ferimento na cabeça. Incitada, a torcida invadiu o gramado, com os jogadores do Germânia se retirando de campo e o juiz encerrando a partida. Indignados com o revés, os representantes da Atlética das Palmeiras entraram com um recurso no Conselho da Liga para anular aquela partida, acusando o Germânia de escalar jogador em condição irregular, já que não se teria completado o período mínimo de 30 dias para inscrição na Liga, por diferença de algumas horas. Acrescentaram que o árbitro que havia apitado o jogo não estava registrado no quadro de juízes da entidade, e que o time do Germânia se retirou do jogo, o que se configuraria para sua desclassificação. Apesar dos argumentos, os conselheiros da Liga confirmaram a validade da partida, mantendo a vitória do Germânia. Inconformada com a decisão, a Atlética das Palmeiras repetiu sua atitude de 5 anos atrás, e abandonou novamente a Liga, desta vez para sempre. Após abaixo, os jogos da Atlética foram cancelados, e o torneio prosseguiu normalmente. O São Paulo Athletic chegou ao título depois de uma vitória sobre o Germânia por 2-0. Era o 4º título do primeiro campeão da Liga. O artilheiro foi o jogador do americano Décio com 11 gols. A média de gols foi de 4,5 gols por partida. Mas o campeão de 1911 não recebeu a Taça Conde Penteado, pois estava em posse transitória com a Atlética das Palmeiras, vencedor dos 2 campeonatos anteriores. O clube jamais a devolveu, alegando que aquele troféu era seu por justiça, pois havia conquistado os títulos de 1910, 1909 e o polêmico 1906 que lhe fora tirado pela Liga. Antes do início da 11ª edição, houve alteração na direção da Liga, e pela primeira vez fora do controle da elite fazendeira, esta mudança já se comprovou com o aumento do número de participantes. Retorno dos antigos filiados, Sport Clube Internacional perdoado do banimento sofrido 3 anos atrás, e a volta da Associação Atlética Mackenzie College após 5 anos. O torneio, que contava com uma nova taça, começou antes do tradicional calendário, para acomodar o aumento de partidas. Se iniciou no dia 7 de abril e terminou no dia 27 de outubro de 1912. Com a participação de 7 equipes. O sistema de disputa se manteve inalterado. Todos jogando contra todos em turno e retorno, e seria campeão o time com o maior número de pontos. A disputa pelo título foi protagonizada por americano e paulistano, com ambos se revezando na liderança, até o segundo confronto entre ambos, que resultou na vitória do clube americano por 2-0 e a retomada do primeiro lugar, para não perder mais a posição, e no fim do campeonato se sagrar campeão pela primeira vez. O artilheiro foi o jogador do Mackenzie, o atacante Friedenreich, com 16 gols. A média de gols foi de 4,3 gols por partida. Um fato curioso,
As últimas 4 partidas do campeonato foram canceladas em comum acordo entre os clubes, por conta de uma excursão de um combinado dos clubes paulistas ao Rio Grande do Sul. O campeonato marcou a última participação do São Paulo Athletic, o primeiro e até então maior vencedor da Liga Paulista de Futebol. No ano de 1912 surgia um dos clubes mais famosos do mundo, o Santos Futebol Clube, fundado no dia 14 de abril de 1912, por iniciativa de 3 esportistas da cidade, Francisco Raimundo Marques, Mário Ferraz de Campos e Argemiro de Souza Júnior, que convocaram uma assembleia na sede do Clube Concórdia para a criação de um time de futebol. As cores iniciais do Santos Futebol Clube eram o branco, o azul e o dourado, mas como era difícil na época a confecção de um uniforme nessas cores, ficou decidido no dia 31 de março de 1913 que o clube passaria a ser alvinegro. Surgia ali um dos clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro, e que jogou o maior atleta do século: Pelé. O início da temporada de 1913 começou com uma grande polêmica, a cisão na elite do futebol paulista por conta de disputas políticas, descontentes com algumas atitudes da Liga. Um grupo liderado pelo Clube Atlético Paulistano abandonou a tradicional entidade. O estopim do rompimento foi a possibilidade da Liga aceitar a adesão de clubes de origem popular como o Sport Clube Corinthians Paulista. E para selar de vez a cisão foi a troca do estádio oficial do campeonato. O Velódromo era o principal estádio da cidade no período. O paulistano dono do estádio exigia um alto valor de aluguel, o que levou a Liga a procurar o Germânia, proprietário do Parque Antártica, para fechar um acordo por um custo 4 vezes inferior ao pedido pelo paulistano. Em represália, o paulistano compareceu ao Velódromo no primeiro compromisso da equipe no campeonato de 1913, contra o americano, mesmo que a Liga tenha marcado a partida no Parque Antártica. No julgamento do caso, a Liga deu ganho de caso ao americano, o que precipitou o rompimento do paulistano com a Liga. Pouco depois, o clube fundou sua organização paralela, a Associação Paulista de Esportes Atléticos. Portanto, entre 1913 e 1916, a Liga Paulista Futebol e a Associação Paulista de Esportes Atléticos competiram pela hegemonia do futebol paulista, organizando seus próprios campeonatos. Assim, por 4 temporadas, o futebol na cidade de São Paulo teria 2 ligas rivais oficiais. É bom frisar que a Federação Paulista de Futebol reconhece todos os campeonatos organizados pelas ligas, a Liga Paulista de Futebol e a Associação Paulista de Esportes Atléticos como edições oficiais do Campeonato Paulista, mesmo que contavam quase que exclusivamente com clubes da capital. A partir de agora vamos falar sobre os 2 campeonatos separadamente. Começaremos falando do campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Disputado entre 13 de maio e 11 de outubro de 1913, contou com as 3 equipes dissidentes da Liga Paulista de Futebol. O Clube Atlético Paulistano, a Associação Atlética Mackenzie College e a Associação Atlética das Palmeiras. O sistema de disputa foi um pouco diferente da Liga Paulista de Futebol. Os clubes se enfrentaram 3 vezes, sendo campeão o time com o maior número de pontos. Paulistano e Atlética das Palmeiras fizeram uma espécie de final, era o último jogo do Paulistano e só interessava vencer. O Mackenzie torcia para empate, porém o Paulistano venceu, não dando mais chances para o Mackenzie alcançá-lo. Para a Atlética, ainda restava vencer o Mackenzie para forçar um jogo de desempate. Porém não conseguiu, e o título acabou ficando com o Paulistano, que conquistou seu 3º título paulista. O artilheiro foi o jogador Gilberto da Atlética das Palmeiras com 6 gols. A média de gols foi de 4 gols por partida. Agora vamos para o campeonato da Liga Paulista de Futebol de 1913, consideramos o 13ª edição. Foi disputado entre os dias 6 de abril e 26 de outubro de 1913, e contou com os estreantes Sport Clube Corinthians Paulista e Santos Futebol Clube. Com a inclusão dos 2 estreantes, o campeonato teve 6 equipes. O sistema de disputa se manteve o de pontos corridos. Todos jogando contra todos em turno e retorno, e seria campeão o time com o maior número de pontos. Faltando 3 jogos para terminar o campeonato, o americano, que tinha começado muito bem, precisava apenas de um empate contra o Internacional para se sagrar bicampeão.
Em um jogo acirrado, o clube americano conseguiu segurar o placar de 1-1, se sagrando mais uma vez campeão paulista, o segundo da sua história. O artilheiro foi o jogador do americano Décio com 7 gols. A média de gols foi de 4 gols por partida. A equipe do Santos, a única fora da cidade de São Paulo, desistiu do campeonato após 4 jogos, devido ao alto custo das viagens que ele realizava na época. Agradecemos para terem assistido. Nos próximos episódios continuaremos falando sobre os campeonatos e suas curiosidades. Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até mais!